Faça um anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. www.webtvuai.com.br. Você já conhece a PMR Assessoria? Além de executar a contabilidade tradicional, a PMR Assessoria pauta em fazer uma contabilidade consultoria, planejamento tributário, auditorias eletrônicas e blindagem patrimonial. Na carteira atual atende desde folha de pagamento e social de doméstica, passando pelo MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Ou seja, hoje o escritório atende a todos os perfis tributários de empresas. Cada vez mais, o escritório vem se valendo de várias ferramentas tecnológicas e fiscais para assertividade nos procedimentos cotidianos. Entre em contato com a PMR Assessoria e tenha as melhores condições contábeis, tributárias e de gestão para tomada de decisão nos assuntos empresariais. PMR Assessoria está em novo endereço, Rua Santo Antônio, número 283, no centro de Ubá. WhatsApp 32 32 9 8846 4050. Olá pessoal, aqui é o Paulo Marcos. Venho agradecer a vocês, em nome da PMR Assessoria, pela parceria de todo esse tempo, na contabilidade, no planejamento tributário, nas consultorias e nas aulas e cursos também ministrados por mim, envolvendo aqui a PMR Assessoria. Agradecer a todos parceiros, colaboradores, clientes e colocar à disposição para que podemos estar cada vez mais e mais perto de vocês. Um abraço. Assista a partir de agora mais um programa líder em audiência. 5, 4, 3, 2, 1. De segunda a sexta, às 11h30, assista o jornal Ubá em Foco, ao vivo pela página do Facebook e pelo canal do YouTube da Web TV Uai. Apoio cultural de Estácio Polo e Adeuba. PMR Assessoria Tributária, Contábil Gestão, Hospital Santa Isabel e FUPAC Ubá. A notícia com a qualidade que você merece, de Ubá para o mundo. Olá, bom dia. São 11h32, hoje 7 de julho de 2020, terça-feira. Está no ar a 29ª edição do jornal Ubá em Foco, trazendo, entre outros assuntos, hoje destaques importantes. Teremos aqui a participação do advogado e engenheiro agrônomo Jardel Peron, falando aí, explicando sobre a polêmica atual da Supram e também da carta de repúdio assinada por vários advogados para que a Supram não saia aqui da nossa sede. Também no fato político de hoje,
estaremos falando com o advogado e especialista em fatos políticos, o Luiz Gustavo Riani. Vai bater um papo conosco para falar sobre o que pode e o que não pode aí durante a pré-eleição. O professor Isaac Haber também estará conosco, falando de um projeto de um coral online que foi realizado pelos alunos da FUPAC. Daqui a pouquinho estaremos ao vivo com ele. Câmara em Foco, com assuntos importantes, hein? Prefeito retira o projeto de lei 48/2020, que tratava da aviação UBA. Retirou da Câmara esse projeto. A vereadora Rosângela Alfenas, um depoimento muito preocupado sobre a situação da Covid em UBA. E demais vereadores também falando sobre os assuntos relevantes daquela reunião ordinária da segunda-feira ontem, na verdade, né? Bom, além das ocorrências policiais e os boletins da Covid na região. E também, claro, as notícias da nossa cidade e de toda a micro-região. Hoje é Dia Internacional das Cooperativas, tá? Dia também do voluntário social, você que presta esse serviço aí, parabéns para você, tá? Olha, há 14 anos, no ano de 2006, morria o cantor e guitarrista Syd Barrett, ele que foi um dos fundadores do Pink Floyd, na minha opinião, uma das maiores bandas do planeta, né? Sem dúvida nenhuma. E há 30 anos, a música brasileira perdia um dos seus maiores compositores, compositor e cantor Cazuza. Morria no ano de 1900, aliás, há 30 anos atrás, tá? No ano de 1990. Olha só, hoje a cantora estadunidense, a Ellie Brooke, está fazendo aí 27 anos, nasceu em 1993. E o ex-Beatle, Ringo Starr, completando hoje 80 anos, olha que beleza, hein? Maravilha. Hoje aniversariando também a amiga Sirlene Vieira Rodrigues, cerimonialista, tá? O Anci Derrington Mateus, também a Lauriane Gomes, ela que é esposa do amigo Juninho Islau, a Eluzia Letícia, também o Sátiro Procópio, o Ricardo Lopes e ainda o Júnior Ayup, ele que é filho do Marco Aurélio Ayup. Marco Aurélio é treinador das divisões de base, das categorias, de várias categorias, lá em São João Nepomuceno, no núcleo esportivo, ex-atleta do Vasco da Gama, ex-atleta da seleção brasileira. E o filho dele, o Júnior Ayup, ele que também é jornalista, fazendo aniversário nesta data. Daqui a pouquinho estaremos já falando com o Jardel, logo depois do intervalo, Jardel Peron explicando aí sobre essa carta de repúdio enviada por conta aí, né, de um projeto que quer retirar a Supram aqui da sede de UBA. Enquanto isso, você pode participar conosco nas nossas redes sociais. Participe no nosso Facebook, no nosso Instagram, enfim, e também no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é esse que está na tela aí, ó, 99970-1001, 99970-1001. Pode mandar mensagem de texto, de áudio, foto, vídeo aí de problemas da sua região, da sua comunidade, enfim, fique à vontade para participar. Críticas, sugestões aqui sobre o programa, o que você quiser, manda pra gente, tá? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, Web TV Uai. Ative o sininho e você vai receber em primeira mão, quando tiver sempre aí um vídeo novo, uma matéria nova ou um programa novo. Você recebe a notificação em primeira mão, tá? Também siga-nos no Instagram, @TVUai. Lá você confere os nossos programas, também as nossas matérias. Curta, comente, compartilhe à vontade no nosso Facebook. Você está assistindo ao vivo agora também. Se você perder algum momento aí do nosso programa, pode assistir posteriormente no Facebook e também no YouTube, tá? webtvuai.com.br é o nosso Facebook. Lá no Twitter, WebTVUai, você fica por dentro das notícias de UBA e toda a região. E também pode baixar o nosso aplicativo lá na Play Store e assistir a nossa programação 24 horas com conteúdo super variado, tá? Baixe agora mesmo. Olha só, hein? Na volta já teremos aqui os boletins da Covid da região e também já o bate-papo com o Jardel, falando sobre toda essa polêmica aí que foi gerada com relação à Supram. A gente agradece a parceria da Estácio Polo EAD UBA. E você tem aí 50% de desconto na sua matrícula, hein? Também falar da lojinha que você tem R$110 de desconto lá na lojinha da Estácio. Ganhar dinheiro nunca foi tão fácil, hein? Chegou o Formou Indicação. Chama geral para Estácio e garanta aí uma renda extra e descontos exclusivos para o seu amigo indicado. Como funciona? Os alunos que desejam se tornar indicadores devem realizar o cadastro em formoindicação.com.br.
ba.estácio.br, tá? Para ter a sua loja online. Aí é fácil, aí você vai faturar sempre que indicar alguém e essa pessoa fizer a inscrição. Então tenha hoje mesmo uma profissão, inscreva-se na Estácio Polo EAD UBA, ok? Já já eu estou de volta então. EAD que fica te cozinhando igual maniçoba? Tem outro jeito, Nath? Chegou a graduação digital Estácio. Aulas interativas com linguagem dinâmica e podcast das aulas. Graduação digital Estácio. Próxima, mesma distância. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp através do número 32 35 32 97 19. Repetindo, 32 35 32 97 19. Ou pelas nossas redes sociais pelo nome Estácio Bar EAD. Estácio, e você formou? Além de executar a contabilidade tradicional, a PMR Assessoria pauta em fazer uma contabilidade consultoria, planejamento tributário, auditorias eletrônicas e blindagem patrimonial. Na carteira atual atende desde folha de pagamento e social de doméstica, passando pelo MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Ou seja, hoje o escritório atende a todos os perfis tributários de empresas. Cada vez mais, o escritório vem se valendo de várias ferramentas tecnológicas e fiscais para assertividade nos procedimentos cotidianos. Entre em contato com a PMR Assessoria e tenha as melhores condições contábeis, tributárias e de gestão para a tomada de decisão nos assuntos empresariais. PMR Assessoria está em novo endereço, Rua Santo Antônio, número 283, no centro de Ubá. WhatsApp 32 32 9 8846 4050. Muito bem, estamos de volta com o Ubá em Foco, trazendo agora os boletins da Covid na região. Confira. Começando aqui com o boletim da cidade de Astolfo Dutra, atualizado na data de ontem, trazendo 225 casos notificados, sendo um hospitalizado com coleta, 23 em isolamento domiciliar, 163 com síndrome gripal, 24 casos confirmados, sendo um hospitalizado, 2 em isolamento domiciliar estáveis e 20 curados, um óbito confirmado e 14 casos descartados é o boletim de Astolfo Dutra. Agora, boletim de Cataguases, que apresenta os seguintes números atualizados ontem às 17 horas. 38 casos suspeitos, sendo 6 hospitalizados em isolamento, 9 em isolamento com exame e 23 em isolamento sem exame. 118 casos confirmados, sendo 2 hospitalizados, 48 assintomáticos, 33 curados, 28 casos em tratamento e acompanhamento e 7 óbitos confirmados. 159 monitorados em isolamento, 635 com síndrome gripal inespecífica e nenhum óbito em investigação. Boletim agora da cidade de Coimbra, atualizado também ontem. 19 pacientes confirmados, 11 recuperados, 58 monitorados, 227 monitoramentos encerrados, 75 descartados, 379 é o total de notificações. Boletim agora de Divinésia, trazendo aí os seguintes números, também atualizados ontem às 12 horas. Um paciente confirmado com Covid, nenhum investigado, 12 monitorados em isolamento domiciliar, 11 descartados que testaram negativo e 29 é o total de notificações. E por fim, o boletim da cidade de Dona Eusébia, apresentando aí 104 casos notificados e investigados, 84 investigações concluídas, sendo 19 casos suspeitos em investigação, um caso confirmado lá na cidade de Dona Eusébia. Aproveitar aqui e agradecer a audiência da Elaine Moreira Miranda também, do José Andrias, dando um bom dia para a gente aqui, a Lucelena Marques, bom dia, Júlio César, Gersinho e todos da TV. A Sara Olímpio, o Irã Jacó, também a Adriana da Silva, o Carlos Eduardo, todos assistindo aqui o nosso Ubá em Foco através do nosso Facebook, compartilhado aqui também, né? Bom, vamos às ocorrências policiais.
encaminhadas pela Assessoria de Comunicação do 21º Batalhão de Polícia Militar. Olha, 21º BPM realiza operação policial e apreende grande quantidade de drogas e armas de fogo. Foi na data de ontem, por volta das 16 horas 43 minutos, na rua José Peluso, bairro Agostinho Amato, em Ubá. A Polícia Militar realizou operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão e no local, alvo do mandado, os autores, 2 homens, um de 23 anos e o outro de 24, tentaram empreender fuga pelos fundos da residência em um matagal. Porém, foram localizados pelos policiais militares com apoio da cadela Ira, semovente pertencente à Roca, a ronda ostensiva com cães. Em meio à vegetação foram localizadas pela semovente 2 mochilas e dentro dessas mochilas haviam 2 barras grandes de substância análoga à maconha, como também uma pistola marca Glock 9mm. Na residência do alvo do mandado foram localizados os seguintes materiais: uma certa quantia em dinheiro, 3 rádios HT, mais uma pistola 9mm marca Glock, de numeração raspada, 2 bases de carregadores HT, 269 pinos de substância análoga à cocaína, 147 buchas de substância análoga à maconha, 50 pedras de uma substância análoga a crack, uma pedra bruta, grande, de substância análoga a crack, um tablete de maconha e vasto material utilizado para embalar drogas. Foi apreendida uma motocicleta Honda XRE, veículo este utilizado para a prática de crimes. Os autores foram presos e conduzidos à delegacia de polícia juntamente com os materiais apreendidos. Polícia Militar apreende drogas. Na data de ontem, por volta de 21 horas e 15 minutos, na rua Elisa Amaral Peron, bairro Agrosséries, em Ubá, a Polícia Militar, dando continuidade à operação combate ao tráfico de drogas na cidade de Ubá, policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita, com uma sacola nas mãos. Ao realizar a abordagem, foram localizados com o indivíduo os seguintes materiais ilícitos: uma caderneta contendo anotações da mercadoria de drogas, um rádio comunicador tipo HT, 44 pinos de substância análoga à cocaína, 28 buchas de substância análoga à maconha e uma certa quantia em dinheiro. O autor, um indivíduo menor de idade, foi apreendido e conduzido à delegacia. Agora, um homicídio na cidade de Ubá, na data de ontem, aliás, na data de hoje, né? Por volta de 0 hora e 36 minutos, na madrugada de hoje, na rua Maria das Dores, bairro Altair Rocha, em Ubá. A polícia foi acionada a comparecer ao local, onde a esposa da vítima narrou o seguinte fato: que se encontrava no quarto dormindo com seu marido e filha, momento em que acordou com o seu marido pedindo socorro, e que não visualizou o autor do fato e que nem ouviu tiros. Acrescentou que a vítima estava com problemas constantes referente a vendas de drogas. Foi feito contato com o corpo de bombeiros, sendo constatada uma perfuração no abdômen, proveniente de disparo de arma de fogo. A vítima não resistiu aos ferimentos, vindo ao óbito no local. A perícia técnica judiciária foi acionada, a qual se fez presente, realizando seus serviços de praxe. Diligências prosseguem objetivando prender o autor do crime. Um absurdo maior, claro, além da própria ocorrência, né, que já é um absurdo, crime de assassinato. Ficamos sabendo aí, por fontes, né, que o corpo só foi retirado agora pela manhã, porque a funerária não queria tirar o corpo sem os parentes fazerem o pedido. Ô, gente, é brincadeira, né? Já que os parentes não fizeram o pedido, deixa o corpo lá, quer dizer, vai ficar uma semana se ninguém entrar com o pedido? Tá de brincadeira, né? Olha só, agradecer a audiência aqui da Sônia Jacó, também do Ladiston Pires Bafa. Abraço aí ao meu amigo Júlio, valeu, Ladiston. A Sônia Jacó dando um bom dia, o Miltinho Bafa aqui, bom dia, Júlio, Gercinho. A Danizete Vieira também, bom dia a todos da TV Uai. Muito bem. Durante a semana, tivemos aí uma polêmica a respeito da Supram, onde o deputado Noraldino Júnior, né, deputado inclusive, que teve mais de 900 votos na cidade de Ubá, ele fez um requerimento, entrou aí com um projeto para retirar a Supram aqui de Ubá. E várias pessoas se mobilizaram, né, para tentar aí impedir que isso acontecesse. E uma dessas pessoas está aqui do meu lado, gentilmente atendendo aqui o nosso convite mais uma vez, o Jardel Peron, advogado, engenheiro agrônomo,
juntamente aí com um grupo, né, de pessoas, grupo de advogados, fez uma carta de repúdio a esse projeto, assinada aí por vários advogados também, e ele vai falar sobre isso aqui. Jardel, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, César, bom dia a todos os nossos amigos da Web TV UAI. Primeiro, gostaria de agradecer, César, por esse espaço, né, que vocês sempre gentilmente nos cedem, para justamente esclarecer para a população esse importante tema, que é essa carta de repúdio que nós, engenheiros, fizemos ao deputado Noraldino Júnior. Essa carta de repúdio é justamente ao projeto de lei 958 de 2019, é um projeto de lei do ano passado, mas é um projeto que está tramitando de forma até muito célere na Assembleia Legislativa de Minas, que fala o seguinte, César, pede a transferência da Supram, Zona da Mata, que é a Superintendência Regional de Meio Ambiente. O que, só para explicar rapidamente, superficialmente, o que é a Supram para quem não tem ciência? A Supram Zona da Mata é a Superintendência Regional de Meio Ambiente, ela é responsável pelos processos de regularização ambiental e também fiscalização. Dentro da Supram Zona da Mata, nós temos cerca de mais de 150 cidades que corresponde à Supram Zona da Mata, e o BA é justamente o miolo geográfico dessas cidades, né? Dentro da geografia, da análise geográfica, o BA fica justamente próximo a esse miolo que corresponde, então, à Supram. Então, o Noraldino Júnior, né, através desse projeto, quer transferir a sede da Supram para Juiz de Fora, né? Isso. No meu entendimento também, até jurídico, eu entendo que esse projeto também tem um vício de iniciativa. Por quê? Porque é um projeto que vai demandar, essa transferência da Supram de Ubá para Juiz de Fora, demanda um custo para o Estado. E um deputado, no meu entendimento, ele não pode criar um projeto de lei, assim como a Câmara dos Vereadores, que demandem custo para o Poder Executivo. Porque você transfere a Supram, que já está toda montada em Ubá, para Juiz de Fora, numa sede nova, tem que pagar o custo dos funcionários, o custo da estrutura. Então, no meu entendimento, esse projeto já está inconstitucional por vício de iniciativa. Muito bem. Agora, o que acarretaria, Jardel, de principais prejuízos aqui para a nossa cidade essa transferência? Então, César, como eu tinha dito anteriormente, o BA é um miolo desse espaço geográfico que a Supram corresponde a mais de 150 cidades. Ou seja, Manhuaçu, Carangola. É muito mais fácil o empreendedor vir até o BA. O produtor também, rural também, que a gente não pode esquecer, né, do produtor rural. Então ele tem uma facilidade muito maior de vir em Ubá. E aqui em Ubá já está com a estrutura pronta. Não tem justificativa de transferir a Supram, que já está pronta aqui em Ubá, deu certo, para Juiz de Fora. Né? E outro ponto interessante também, que segundo o CIAM, que é um Sistema Integrado de Informações de Meio Ambiente, na região da Zona da Mata, sem contar Juiz de Fora tem cerca de 1.000 processos de regularização ambiental nesse dado do CIAM que precisam de regularização no caso. Nas outras regiões que correspondem à Zona da Mata, tem quase 5.000. Então não existe justificativa plausível de tirar a Supram, que está dando certo aqui em Ubá, e levar para Juiz de Fora. O Juiz de Fora já tem licenciamento ambiental a nível municipal, né? Então não tem essa justificativa no nosso entendimento. Então, só para deixar muito transparente também para a população, César, nós estamos aqui representando os engenheiros, quase 50 engenheiros que assinaram essa carta de repúdio ao deputado. Mas existem também outros manifestos, né? O Manifesto da Sociedade Civil, que inclusive foi primeiro, né? A gente ficou identificando posteriormente, mas foi um manifesto, inclusive, primeiro do que o nosso, que foi organizado pelo Cristiano José, Elbert Batista, o Pastor Franklin também, que é um grupo que eles têm no WhatsApp, que organizou esse manifesto também, então eles merecem as honrarias também, né? Além disso, também teve manifesto partidário, né? Através do André, do Partido dos Trabalhadores, né? E também uma organização que está sendo realizada através dos empreendedores, através do Intercind. Então, a nossa ideia, César, é justamente somar. Nós, engenheiros, enquanto consultores ambientais também, engenheiros responsáveis técnicos que nós trabalhamos diretamente nesse processo de regularização. É somar junto a esses grupos da sociedade civil organizada para a gente poder continuar, poder conseguir que a Supram continue em Ubá. Na minha opinião, o mais importante não é quem fez primeiro ou quem vai fazer por último, e sim a união e a soma de todos para que consigam chegar nesse objetivo aí. Com certeza. E agora, já tiveram algum retorno? Então, tivemos o retorno, nós fizemos a carta de repúdio no dia 5 de julho, né, que foi no domingo, e assim que nós lançamos a carta de repúdio, o deputado Noraldino Júnior entrou em contato comigo via WhatsApp, que eu tinha deixado meu telefone disponível, caso ele queira fazer um contato, e eu falei para ele que, infelizmente, ele foi muito infeliz em lançar um projeto de lei sem dialogar com a população. Só para deixar muito transparente, é o deputado que tem que vir para conversar com a gente.
Eles têm assessores para isso. A gente não tem que ficar correndo atrás de deputados, Até César. porque ele que quer fazer o projeto, Sim, né? eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, que os deputados eles são nossos representantes, não nós que temos que representá-los. Sim. Eles que têm que vir conversar conosco. Então, gentilmente, ele foi até muito educado comigo. Ele conversou comigo assim que nós lançamos a carta de repúdio. Foi em torno de 9 horas da manhã. Ele conversou comigo falando que, infelizmente, ele foi infeliz de não ter promovido esse diálogo anteriormente. Está disposto a ouvir a população, ouvir, no caso, nós engenheiros. Nós, inclusive, já marcamos uma reunião com ele. Na quinta-feira, às 19 horas, os engenheiros estarão conversando e dialogando para ele, destacando a importância da Supram estar em Ubá. Muito bem, caso ele dê andamento a isso, qual que seria a alternativa nossa aqui? Então, é justamente fazer uma pressão política por detrás disso, infelizmente, né? Então, pedir à população para que a população que conheça ou que tenha contato com outros deputados, caso ele dê um andamento, né, para justamente esse projeto para que ele não seja aprovado na Assembleia Legislativa de Minas. Juridicamente não tem o que fazer. Igual eu tinha dito anteriormente, eu entendo que esse projeto é inconstitucional por vista de iniciativa. Então, ele é passível, inclusive, de uma questão judicial, se ele é ou não constitucional, né? Mas é algo que demanda tempo, é moroso. Então, eu acredito que talvez nesse momento não vale a pena. A intenção é justamente organizar a sociedade civil, organizar os consultores, os empreendedores, né? Assim como a Intercind, e organizar esse tipo de sociedade para a gente, de fato, pressionar para que esse projeto possa, inclusive, sair da pauta. E quem pode tirar esse projeto da pauta é o deputado Nonaldino Júnior, ou pressionar também que esse projeto não seja aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas. Mas eu creio, César, que o Nonaldino, pelo visto agora, ele demonstrou a abertura para o diálogo, né? Posteriormente a carta de repúdio, outros manifestos da sociedade civil, e eu creio que ele vai estar aberto a ver os prós e os contras disso tudo, e eu tenho certeza que ele vai fazer uma reanálise desse projeto de lei. Vamos aguardar, então, né, esse posicionamento dele. Vamos torcer para que aconteça da melhor forma possível, né? E para que também você cobra aí o seu deputado, aquele que vem aqui em Ubá, que leva o voto aqui também da nossa cidade, né? Sim. Vem vários aí, levam votos, enfim. Cobre o seu deputado para que também dê o apoio necessário para que isso não aconteça. Faça a pressão popular é sempre válida, afinal de contas nós os elegemos, né? E temos os nossos direitos também. Jardel, o Rômulo está dizendo aqui, ó, que o Jardel é um batalhador anônimo por nosso município. Parabéns. Obrigado. Tá? Queria agradecer o Rômulo. O Rômulo também é um cara que é muito bacana. Eu acredito que ele tem um futuro brilhante, inclusive político mesmo, pela política aqui na cidade de Ubá. Ele é um cara que, de fato, ele veste a camisa, independente de questões partidárias ou não. E eu queria parabenizá-lo também e agradecer. Falando em agradecer, eu agradeço aqui a sua presença, os esclarecimentos aqui. E sempre que tiver alguma novidade, algum assunto interessante, algum assunto importante, fique à vontade, o espaço está aberto para você. Muito obrigado, César. Muito obrigado ao meu amigo Gersinho, a todos os amigos da Web TV UAI pelo espaço. E tenho certeza também que nós vamos ter outras oportunidades. Muito obrigado a todos. Muito bem. Jardel Peron, advogado e engenheiro agrônomo, estamos torcendo e vamos acompanhar, sem dúvida nenhuma, esse caso aí e torcer para que tudo se resolva da melhor forma aqui para a nossa cidade e para que essa sede se mantenha aqui. Afinal de contas, é nossa e não podemos perder de forma alguma, tá? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, já voltamos trazendo aí também o Isaac Haber, professor, ele que vai falar sobre um projeto muito legal, que é onde os alunos da FUPAC, Ubá, fizeram aí um coral virtual. Você vai conferir isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Boa tarde, galera. Meu nome é Lucas, eu sou um atendente do Polo da Estácio e eu tô aqui para poder falar que na sua região tem um Polo da Estácio com 50% de bolsa durante todo o curso. Então, se você se interessou, quer começar sua matrícula, deixe uma mensagem aqui nos comentários que a gente entre em contato com você e comece o processo, tá bom? Formou? Além de executar a contabilidade tradicional, a PMR Assessoria pauta em fazer uma contabilidade consultoria, planejamento tributário, auditorias eletrônicas e blindagem patrimonial. Na carteira atual atende desde folha de pagamento e social de doméstica, passando pelo MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Ou seja, hoje o escritório atende a todos os perfis tributários de empresas. Cada vez mais, o escritório vem se valendo de várias ferramentas tecnológicas e fiscais para assertividade nos procedimentos cotidianos. Entre em contato com a PMR Assessoria e tenha as melhores condições contábeis,
tributárias e de gestão para a tomada de decisão nos assuntos empresariais. PMR Assessoria está em novo endereço. Rua Santo Antônio, número 283, no centro de Ubá. WhatsApp 32 32 9 8846 4050. Muito bem, amigos do Ubá em Foco. Professores e alunos dos cursos de enfermagem e farmácia da FUPAC Ubá realizaram um coral virtual, um projeto idealizado pelo professor Isaac Aber, na disciplina Dinâmica de Jogos Lúdicos e Musicoterapia.
No início do semestre, a ideia era a criação de um coral para a realização de apresentações em hospitais e também no asilo. Mas, por questões aí da pandemia, questão de isolamento social, não foi possível realizar esse projeto, né, em loco. Mas o professor Isaac criou essa maneira, essa alternativa para levar esse trabalho, que aliás ficou muito bacana, esse coral virtual. Ô Isaac, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui dividindo, compartilhando com vocês desse trabalho que foi desenvolvido e que foi feito em parceria com alunos e professores da FUPAC-UBA, dos cursos de enfermagem e também do curso de farmácia, né? Então, foi uma oportunidade enorme da gente estar divulgando e podendo falar sobre esse trabalho que foi tão bem feito e dedicado por parte dos alunos e professores. Muito bem, nós acabamos de assistir aqui esse trabalho, né, que aliás ficou muito bonito. Parabéns aí para você e parabéns para todos os envolvidos, alunos, enfim, todo mundo que participou aí desse projeto. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como foi a assimilação dos alunos, né, nessa nova modalidade, ou seja, de apresentação, e como foi desenvolvido. Os professores, de forma geral, tiveram que realizar diversas adaptações, não só no ensino superior, na educação básica, né, por conta de tudo que nós estamos vivendo aí. E não foi diferente também em relação à disciplina, essa disciplina que eu leciono no curso de enfermagem, né. No início do ano, nós propusemos a criação de um coral, né. O objetivo era visitar hospitais, asilos, enfim, espaços da área da saúde, para levar um pouco de paz, de tranquilidade, de harmonia. Esse é o objetivo da disciplina. A disciplina trabalha com musicoterapia e também com ludicidade, né? E como os enfermeiros podem levar isso para o espaço hospitalar. Então, nós, com as mudanças que nós realizamos, né, pensamos em fazer um coral virtual, né, para que esse objetivo não se perdesse. E aí, com voluntários, alunos voluntários do curso de enfermagem e de farmácia e também professores, nós conseguimos desenvolver esse trabalho, esse coral virtual, né, que tem tido uma boa repercussão. Há poucos minutos atrás eu olhei, havia mais de 3.100 visualizações só no Facebook, quase 70 compartilhamentos também. Então e muitas mensagens positivas, né, em relação ao que as pessoas sentiram ao assistir o vídeo, né? Então, nós conseguimos, né, realizando essas adaptações, alcançar esses objetivos que foram traçados. Ao todo, quantos alunos participaram? Entre alunos e professores, quantas pessoas participaram desse projeto? Foram 12 pessoas, entre alunos e professores, e a filha de uma aluna, a solista principal. Ela tem apenas 13 anos, a Tainá, e ela é a solista principal aí da música. Então nós temos também pessoas de fora da faculdade, no caso a Tainá, participando do vídeo. E quanto tempo demorou entre a criação do projeto e a execução final? Eu acredito que umas 3 semanas entre a gente colocar essa ideia, decidir música, realizar as gravações dos vídeos, fazer a edição, umas 3 semanas, provavelmente. Maravilha. Agora, novos projetos virão depois desse. A gente vê que realmente foi muito bem recebido, o trabalho está muito bem feito. Já tem ideia de algum novo projeto nesse sentido aí? Com certeza. A gente já tem, assim, pensamentos em o que a gente pode fazer, porque o resultado realmente foi tão bom, foi tão positivo, foi tão emocionante, né, que a gente tem ideia de até dar continuidade. Eu acho que muita coisa vai mudar pós-pandemia, né, e muitas visões, né, serão modificadas, novas adaptações serão, né, desenvolvidas, nós vamos acabar fazendo novas adaptações, né, mudando muitos paradigmas. Então, com certeza, novos projetos vão surgir nessa área, sim. Muito bem. Isaac, para a gente finalizar aqui, né, gostaria que você explicasse o que é a musicoterapia. A musicoterapia, na verdade, é uma área que deve ser aplicada, desenvolvida pelo musicoterapeuta, né? É uma profissão muito recente, né? É um terapeuta que trabalha com a música,
e as suas intervenções, as intervenções que ela promove no homem, né? E no caso da enfermagem, de que forma isso pode também melhorar as condições de saúde, de vida da pessoa que está sofrendo de alguma doença, enfim. Então, basicamente, é um terapeuta que vai estudar, né, os efeitos que a música vai promover em nós, né, e no caso, como questão de melhoria de condição de vida do paciente. Tá? Aí, tanto a musicoterapia, que é trabalhada, a gente trabalha os efeitos da música no paciente, como também na questão da ludicidade, né, de levar o brincar para esses espaços, né? Não só o brincar para criança, a gente discute sobre a questão da brinquedoteca dentro do espaço escolar, do espaço hospitalar, né? Também de levar o lúdico para idosos também, enfim. A disciplina trabalha nessa perspectiva de tornar o espaço hospitalar, que muitas vezes é um espaço, para muitas pessoas é um espaço sofrido, é um espaço difícil, tornar ele um espaço mais acolhedor, mais agradável, e acaba que isso vai reverter na melhoria de condição de saúde do paciente. Muito bem, Isaac, muito obrigado aí pela sua participação, parabéns pelo projeto e sucesso aí nos próximos. Muito obrigado, eu agradeço por tudo. Obrigadão, Isaac. Abraço. Qualquer novidade aí, entre em contato com a gente aqui, com o Gersim, que a gente faz mais um destaque aí. Abração. Isso aí, foi excelente. Muito obrigado, tá? Valeu, um abração. Um abraço. São 12 horas e 10 minutos. Muito legal esse trabalho aí do Isaac, também de todos os alunos da FUPAC, hein? Olha, a Cláudia Coimbra está dando um bom dia pra gente aqui, a Elenira Isabel também, bom dia a todos da TV UAI. A Lúcia Helena dizendo que lindo, a Elisângela Carneiro também, maravilhoso aqui o coral. Danizete Vieira, uau, que lindo, parabéns. Lúcia Helena, parabéns da FUPAC, muito bacana. O Jardel Peron dizendo aqui, show, Isaac. Parabéns, professores e alunos. A Andréia Intérprete está aplaudindo aqui também. O Cláudio Oliveira está assistindo. A Carolina Gouveia também aplaudindo. Missael Zampier. A Marli Pereira Coutinho também. Missael está dizendo aqui parabéns, tá? Muito legal o trabalho, realmente. Vamos atualizar então alguns números da Covid na região, hein? Olha só. Boletim agora da cidade de Ervalha, que foi atualizado ontem, às 18 horas, traz aí os seguintes. 156 notificações, 19 casos confirmados, 129 descartados, 17 pacientes recuperados, nenhum óbito. Números de Ervalha. Agora, Guidoval, que ainda não apresenta nenhum caso confirmado de Covid, hein? Atualizado ontem esse boletim às 15 horas. Nenhum paciente confirmado, nenhum investigado, 7 monitorados, 70 descartados, um total de 77 notificações com nenhum óbito. A Covid agora em Leopoldina, lá aumenta muito aí todos os dias os números, hein? Atualizado ontem também com 1.572 casos notificados, 875 investigações concluídas, 243 casos suspeitos em investigação, 454 casos confirmados, sendo destes 12 internados em ala, 7 internados em UTI, 199 curados, 222 em isolamento domiciliar e 14 óbitos são os números aí de Leopoldina. Agora Muriaé. 5 moradores de Muriaé morreram de Covid no último final de semana. As vítimas da doença provocada pelo novo coronavírus, 3 homens e 2 mulheres. Tinham idades entre 51 e 75 anos. Os números atualizados ontem de pacientes residentes em Muriaé. 82 casos em investigação, 1.010 confirmados, 415 curados, 36 óbitos. Pacientes de outros municípios atendidos em Muriaé, em investigação 3, confirmados 103, curados 47, óbitos 13. Então, somando aí óbitos de pacientes residentes e não residentes em Muriaé, já dá um total de 49 óbitos. Muito grande esse número. Agora, Rio Pomba, trazendo aí o boletim atualizado ontem também. Total de casos confirmados 21, confirmados em acompanhamento nenhum, recuperados 20, apenas um óbito. E
quase assim, todo mundo aí, assim, além desse óbito, o restante aí, todo mundo foi recuperado, que bom, né? 5 casos suspeitos em investigação, 200 descartados, 226 casos notificados. Daqui a pouquinho mais cidades aí da região e também o boletim de Ubá que estamos aguardando. Bom, vamos conferir como é que está o tempo então na cidade de Ubá e também aqui na micro-região, hein? Hoje, nesta terça-feira, o clima está da seguinte forma por aqui na região, ó. Temperaturas girando com a mínima 14 graus e a máxima de 27. Probabilidade de chuva nenhuma. São as informações aqui da cidade. Deixa eu ver aqui, ó. Emiliane Canedo, bom dia. A Daniela também, bom dia. O Isaac Haber, obrigado pela divulgação do trabalho. Isaac, fique à vontade aí, sempre que tiver uma novidade, um trabalho bem feito aí, entre em contato com a gente, que será um prazer divulgar aqui, tá? A Claudiane Oliveira da Silva, ótima matéria. Paulo Oliveira está assistindo, o Xande Oliveira, que é ex-aluno também do Isaac, ó. Uma boa tarde a todos, ótima matéria do Isaac. A Lúcia Helena respondendo aqui, verdade, tá? Seguinte, hein? Ontem tivemos reunião ordinária da Câmara Municipal de Ubá. E entre outros assuntos, além da retirada de pauta daquela PL, né, 048/2020, que tratava da aviação Ubá, foi retirada pelo Executivo, não está mais na pauta da Câmara. Nós tivemos aí um depoimento emocionado e muito importante da vereadora Rosângela Alfenas, muito preocupada com a situação da Covid em Ubá e região. Veja o depoimento na íntegra. Que aqui na Câmara a gente discutiu muito pouco sobre Covid-19 e é preciso que a gente use, né, desse espaço, que eu acho que ele é um espaço que precisa ser divulgado nesse sentido, porque o que mais aflige no momento é a Covid-19 e realmente as pessoas não estão levando a sério. É altamente, né, contagiosa, é uma doença que realmente é contagiosa, a gente tem que ter muito cuidado. E é o que o vereador Zé Roberto falou. Está acontecendo no centro da cidade, mas nos bairros as pessoas estão levando vida normal, não estão se preocupando com isso. E realmente é preciso, porque agora está começando a aparecer mais casos. Então, no hospital, como a gente fez lá, 12 leitos, 10 leitos de adulto e 2 infantil, hoje já estamos lá, né? Fui até atender um telefone de emergência, estamos com 11 pacientes e chegaram mais 3. Não, o nosso espaço, que é onde a gente fez dos leitos clínicos, que eram 22 leitos clínicos, nós vamos ter que passar a UTI para fazer uma UTI com 22 leitos. Né? Então, a coisa está ficando séria. E, devido a vir também pacientes de fora, pode acontecer de, na hora que precisar dos leitos para os pacientes de Ubá, porque o SUS, realmente, como o Zé Roberto falou, ele é universal. E a gente precisa, os leitos ficam no SUS fácil. Então, né, esses leitos têm que ser ocupados independente de quem estiver precisando. É quem chegar primeiro. Nós estamos recebendo pacientes que não é da nossa regional. Seria outra regional, e nós estamos tendo que receber esses pacientes. Então, isso me preocupa muito, muito. E quem né, a instituição é que fica na situação difícil, porque o paciente chega lá, ele precisa do tratamento. E, assim, a gente está vendo que Minas Gerais não está agindo, porque as instituições não receberam nenhum recurso. Eu já falei aqui em outras reuniões e vou repetir. Tudo que está falando na televisão é só propaganda. Que está vindo não sei quantos mil, que está vindo isso, vindo aquilo. E todo mundo começa a cobrar.
que veio recurso, e não chegou recurso. Não chegou recurso nenhum, nem de R$1 para a Covid-19. Nós estamos atendendo desde março, nossa UTI está funcionando desde março, com a equipe médica, funcionários, ninguém, o Estado, ninguém perguntou como que a gente está funcionando. Nós já vamos para o mês de julho, já é março, abril, maio, junho e julho. Como é que funciona uma máquina dessa sem recurso? Pergunta se os prefeitos desses municípios foram até lá para perguntar como que a gente está sobrevivendo com isso. E aqui eu quero, né, fazer um agradecimento ao prefeito Edson, ao vice-prefeito Vinícius, que se empenharam, né, e conseguiram 8 respiradores. Já foram entregues lá no hospital. A Itatiaia também doou um aparelho, que também, né, foram entregues na quinta-feira, lá no hospital. Então, quer dizer, o BAR está fazendo a parte dele, mas os outros municípios não estão fazendo a parte dele. Eu acho que precisa da colaboração de todos. Haja visto que não veio recurso nenhum até hoje. Então, o vereador Zé Roberto tem razão quando ele fala que a preocupação, né, tem que ser discutida, tem que ser passada para a comunidade, porque pode acontecer, vamos dizer, uma procura muito maior do que a gente tem de oferta. E a gente vê que as outras instituições, né, não se prepararam para isso, porque não adianta ter respiradores. Não é só respirador que faz uma UTI funcionar, né? O mais importante é a equipe médica, a equipe de técnicos, enfermeiros, né? Fisioterapeutas. Não é uma equipe. E isso é um custo muito alto. Uma UTI tem um custo muito alto. Então, a gente tem que discutir, sim. Eu acho que aqui é o fórum para discutir. Nós todos precisamos preocupar com isso. Cada um foi eleito num bairro, né, mais concentrado num bairro, ou numa comunidade, ou no distrito. Então, a gente tem que passar isso mesmo para a comunidade, para ela ter, né, essa preocupação em ter o distanciamento. Não é parar de trabalhar. Já visto que no hospital nós temos uma concentração grande de colaboradores, de médicos e de pacientes que vão lá e nenhum se infectaram. Você não faltou nem um dia de trabalho? Eu não faltei um dia de trabalho e sou do grupo de risco. Mas é questão de ter cuidado, né? E se não for assim, como que vai fazer? Tem que ter alguém, né, para poder tomar frente disso. Nós estamos numa guerra, né? E o soldado não pode fugir da guerra. Então, temos que enfrentar mesmo com, né, pedindo a Deus aí para nos livrar disso. Mas todo mundo tem que eu acho que todo mundo tem que trabalhar. Com as devidas, né, precauções, cuidados. É importante, gente. O uso de máscara, ele é importantíssimo. E a gente não está vendo as pessoas usar máscara, está usando máscara aqui no queixo. Ela está protegendo o quê? Então, eu acho que a gente tem que discutir, sim, aqui. Todos nós. Que
é responsabilidade, não é só do vereador Zé Roberto, que é da Comissão de Saúde, do vereador Pica-Pau, acho que é de todos nós. Porque a saúde, gente, é o bem mais precioso. Sem saúde, não adianta dinheiro. E assim, tem que tirar o chapéu para os nossos enfermeiros, para os nossos técnicos de enfermagem, nosso pessoal, né, dos serviços gerais, porque eles estão enfrentando, né, e assim, sem nenhum medo, sem nenhuma, assim, eu acho que isso assim, como os enfermeiros estão sendo valorizados agora, né, estão mostrando a cara quem são. Porque você vê, todo mundo parou, né? Jogador parou, todo mundo, né, parou de... Ninguém... Não fez falta, fez? Mas para lá todo mundo de atender. Os técnicos de enfermagem, os médicos, fazem uma greve e param. Como é que fica? Aí a gente tem essa hora que a gente vê o valor que tem, né? Estão de parabéns. Você vê agora, essa hora da noite, estão me ligando, preocupados, como é que vai fazer com os pacientes. Gente, isso aí não tem preço, gente. Porque está lá. O paciente está lá, como é que vai fazer? A responsabilidade é nossa, só, do hospital? O hospital é um parceiro do SUS, é um parceiro do Estado. O hospital não é público, é um hospital privado filantrópico. Eu acho que o Estado, ele é omisso, muito omisso. Porque a saúde é dever do Estado, não dos hospitais filantrópicos. E quem está fazendo a saúde, quem está resolvendo o problema da saúde no Brasil, é os hospitais filantrópicos. Há muito tempo que se não investe, né? Nem em hospital público. Quanto tempo tem que não constrói um hospital público? Quantos anos? Então, eu acho que é o momento de repensar. E que realmente o SUS é importante. O SUS é muito importante. É o melhor plano de saúde que existe, é o SUS. Né? Temos que lutar pelo SUS para que ele continue, mas tem que ter financiamento. O SUS é muito bonito, mas precisa de financiamento. Então, agora eu acho que é hora da gente começar a cobrar dos nossos deputados, né, dos senadores, dos governadores, dos prefeitos, todos, que realmente o SUS ele é importante, ele precisa continuar vivo e precisa de recursos para financiar a saúde, para colocar a saúde onde ela merece. Meio-dia e 27, muito importante essa fala aí da Rosângela e preocupante também demais, né? A situação está feia aqui na cidade, na região, a coisa está aumentando consideravelmente, enfim, cuidado todo ele é pouco, né? Olha só, a Aparecida Canedo dizendo aqui um ótimo jornal, parabéns a todos. A Danúbia Mota está assistindo, a Ana Cristina Lima também. O Paulo Oliveira está opinando da seguinte forma, as pessoas precisam trabalhar também. Controle nas empresas seria muito mais eficiente. A quarentena não tem dado certo, isso é fato. Isolamento vertical. Já a Cláudia Coimbra, infelizmente o povo ainda não se conscientizou a respeito dessa terrível doença. Lamentável essa falta de preocupação da população. A Lucelena respondeu para ela aqui, também acho. As pessoas precisam levar a sério essa terrível doença. E o Paulo completa aqui, ó. Quarentena não tem comprovação científica, por isso não tem dado certo. Janeiro e fevereiro todos se contaminaram e aí só depois é que foram colocados em isolamento. Sem dinheiro não há saúde. E o Washington Ferreira respondendo aqui para o Paulo. Você tá doido, rapaz? Não tem comprovação científica? Como assim?
E a Lúcia dizendo, sim, o que está falando, talvez são os cuidados necessários das pessoas, bem como a responsabilidade e a conscientização da gravidade da doença. E o Paulo completando aqui, ó, fica em casa para muita gente, significa morra em casa. O Miguel Batista está assistindo a gente também. Bom, 2 detalhes sobre essa fala aí da Rosângela. Um deles é a preocupação sobre aí esses leitos. Nós vamos ler, inclusive, aqui uma nota da Prefeitura a respeito aí de alguns detalhes sobre leitos em Ubá. E o outro detalhe importante é que não tem ajuda de outras cidades, tá? Somente a Prefeitura de Ubá é que está ajudando da forma que pode fazer, da forma que é permitido fazer. Eu acho o seguinte, todas as outras cidades da região que utilizam os nossos serviços, utilizam aqui os serviços do Hospital Santa Isabel, não só agora, na época de Covid, né? Mas também nos anos anteriores, sempre utilizaram dos serviços aqui de Ubá, tanto do Santa Isabel quanto do São Vicente, mas principalmente do Santa Isabel, que mandam todo mundo para lá, né? Então, alô prefeitos da região, vamos fazer a parte de vocês também, tá? Porque os pacientes de vocês aí são cuidados aqui também, são recebidos e muito bem recebidos aqui no nosso hospital. Então, vamos colaborar também financeiramente, tá? Com o hospital, porque a coisa tá feia para todo mundo. E se aqui entrar em colapso, aí também não vai ter jeito não vai ter como receber pacientes daí da sua cidade não. Então vamos colaborar, vamos botar a mão na consciência e botar a mão no bolso também, os prefeitos aí da região, tá? Não é só o daqui de Ubá não. Um esclarecimento aqui, uma nota de esclarecimento sobre ocupação de leitos e surto no asilo, tá? A microrregião de Ubá possui 27 leitos de UTI para pacientes da Covid-19. 10 desses leitos estão localizados no Hospital Santa Isabel. Portanto, esclarecemos que a afirmação de que 100% dos leitos de UTI Covid estão ocupados hoje, dia 6/7, é referente apenas ao mencionado hospital, não incluindo os demais, que ainda possuem leitos disponíveis. Após o recebimento de 8 novos respiradores e a conclusão das obras de uma nova ala de 22 leitos, está prevista para os próximos dias a transferência da atual UTI Covid do Hospital Santa Isabel para a nova ala, que foi falado aí pela Rosângela. Essa mudança e a instalação dos novos respiradores permitirá dobrar o número de vagas até então disponíveis. No comunicado oficial 114 Covid-19, divulgado ontem pela Prefeitura Municipal de Ubá, constam 17 pacientes internados, entre UTI Covid e leitos clínicos. Destaca-se que a maior parte dessas internações deu-se em razão de um surto de Covid-19 detectado em um asilo local. Visando eliminar possíveis transmissores da doença para os demais residentes, foi realizada no último domingo, dia 5, a remoção e internação hospitalar de 10 idosos. Um funcionário também está internado. Outros 3 idosos estão isolados na própria unidade, sem contato com os demais moradores e em monitoramento constante. A Prefeitura já realiza a contratação de um enfermeiro e 2 técnicos de enfermagem para a atuação no asilo, em reforço à equipe local. Destaca-se que desde o início da pandemia, a equipe de vigilância epidemiológica municipal esteve em contato com o asilo, passando orientações, esclarecimentos e informando sobre as medidas preventivas. A Prefeitura já realiza os trâmites finais para o início das operações da Unidade de Atendimento Municipal Covid-19, na Casa de Oração. Os profissionais necessários já aprovados em processo seletivo estão sendo convocados e a expectativa é pelo funcionamento a partir da próxima semana. Logo no início do funcionamento, a intenção é que os pacientes do asilo que ainda necessitem cumprir período de quarentena sejam levados para esta unidade, eliminando a possibilidade de contágio entre os demais residentes. Todos permanecerão sob cuidados através de parceria entre Secretaria de Saúde e a referida instituição de longa permanência. É a nota aqui da Prefeitura Municipal de Ubá. Olha, daqui a pouquinho, entrevista de modo virtual com o advogado Dr. Gustavo Riani, falando aí sobre as eleições municipais 2020. O que os candidatos e pré-candidatos podem e não podem fazer durante este período de campanha. Amanhã estaremos trazendo aqui também
a fala dos vereadores, o pastor Darcy Pires, falando aí, se manifestando a favor da reabertura das autoescolas, hein? Amanhã. E o vereador José Roberto, falando aí com exclusividade para a TV UAI, sobre o projeto do deputado Noraldino Júnior, que quer transferir aí a Supran, né, a sede para Juiz de Fora, e sobre a questão das autoescolas também, amanhã, aqui no nosso Bah em Foco. Intervalo, mas antes aqui, ó, a Miqueline de Faria está assistindo a gente, a Cláudia Coimbra. Não deu certo justamente por causa do povo não respeitar. Usam a quarentena como férias, fazendo festas, etc. E o Washington falando aqui com o Paulo, vai morar em Muriaé. Lá já morreram 36 e o prefeito vai liberar tudo. O Michael Moreira, o isolamento só não está dando certo porque o presidente do Brasil infla a população contra o isolamento. Nos outros países deu certo, por que aqui não daria? Inclusive, há aí a suspeita, não sei se foi confirmado oficialmente, mas aí nos jornais já noticiam que o presidente Jair Bolsonaro, com sintomas de Covid, teria testado positivo, né? A Yara Borges, o povo não está acreditando que isso é grave. O Washington Ferreira, dizendo aqui, boa, Júlio César, deve estar se referindo aqui à fala, ao desabafo que eu fiz aqui, né, a respeito das prefeituras da região em ajudarem aqui também o hospital financeiramente. A Danizete Vieira, Lorena, está dando boa tarde para vocês. Valeu, Lorena. Boa tarde para você também. Pequeno intervalo, já volto trazendo aí o contato direto com o Gustavo Riani, falando das eleições e, claro, logo depois, o boletim, mais alguns boletins da região e também o da cidade de Ubá atualizado. É já já. Além de executar a contabilidade tradicional, a PMR Assessoria pauta em fazer uma contabilidade consultoria, planejamento tributário, auditorias eletrônicas e blindagem patrimonial. Na carteira atual atende desde folha de pagamento e social de doméstica, passando pelo MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Ou seja, hoje o escritório atende a todos os perfis tributários de empresas. Cada vez mais, o escritório vem se valendo de várias ferramentas tecnológicas e fiscais para assertividade nos procedimentos cotidianos. Entre em contato com a PMR Assessoria e tenha as melhores condições contábeis, tributárias e de gestão para a tomada de decisão nos assuntos empresariais. PMR Assessoria está em novo endereço, Rua Santo Antônio, número 283, no centro de Ubá. WhatsApp 32 32 9 8846 4050. O que Carol, um monge e Natália Arcuri têm em comum? Carol quer fazer faculdade de RH à distância. Monge, o único com paciência para o EAD tradicional. Natália Arcuri, a influenciadora. EAD chato, para, vai! Chegou a graduação digital Estácio, diferente de tudo que tem por aí. Aulas interativas, linguagem dinâmica, debate entre professores e convidados, tipo os meus vídeos. E exercícios para reforçar o que você aprendeu. Graduação digital Estácio, próxima, mesma distância. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp através do número 32 35 32 97 19. Repetindo, 32 35 32 97 19. Ou pelas nossas redes sociais pelo nome Estácio Bah EAD. Estácio, e você formou? Amigos da Web TV UAI, Jornal Bah em Foco. As eleições se aproximam, tivemos um adiamento, né, das datas das eleições e muitas dúvidas ficam a respeito aí do que pode e o que não pode ser feito durante e antes das eleições. E para isso, nós convidamos aqui o doutor Luiz Gustavo Riani, advogado, ele que vai sanar algumas dúvidas nossas e também de alguns telespectadores a respeito das eleições 2020. Doutor Luiz Gustavo Riani, seja muito bem-vindo. Meu amigo Júlio, tudo bem? Gersim, como é que vai? Os queridos amigos, prazer estar aqui de novo falando com vocês. Sempre tenho fornecido algumas informações ao Gersim aí no celular dele, e independente de política ou independente de programa, nós temos uma amizade antiga, né? Tanto que eu ainda chamo de DJ Gersim, né? Isso. E você também, né? Mas é um prazer, estou aí agora para falar com todos vocês, a gente poder falar um pouco sobre a legislação eleitoral. Eu estou à disposição suas aí para o que precisar.
Muito bem, muito obrigado, meu amigo. É o seguinte, né, as eleições, a PEC, né, foi aprovada, as eleições foram adiadas para novembro. Então, os prazos também dos candidatos, dos pré-candidatos, enfim, de todas as ações que sejam feitas aí durante e antes das eleições também foram modificados. Inclusive, por exemplo, né, a questão de programas, né, de TV, de rádio, enfim, de pré-candidatos fora dos programas de TV e rádio. Essa data mudou para quando, doutor? Julinho, a verdade é que eu estou te tratando de Julinho, mas também... À vontade. Mas, Julinho, a verdade é assim, a PEC 18, né, alterou circunstancialmente as eleições, esse é um fato, né? Antes da aprovação dela, eu sempre estava falando com as pessoas que me perguntavam, vai mudar a eleição, vai mudar a data, não vai mudar, como é que vai fazer e tal. A gente chegou a fazer palestras aqui, né, virtualmente mesmo, sobre isso, se haveria eleição, se não haveria, dessas inseguranças todas. E assim, uma coisa que eu sempre falava é que eu tinha duas certezas. Primeiro, que teria eleição esse ano, e segundo, que mudaria a data das eleições esse ano. E assim foi feito. Então, houve um grande acordo, na verdade, entre o nosso período eleitoral, através do ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Só que eles esqueceram, costumo falar assim, não esqueceram de combinar com os russos. Por quê? Porque o Senado votou no mesmo dia, pautou e votou os dois turnos no mesmo dia, foi para a Câmara. Aí a ideia é que na Câmara isso também faria igual o Senado, no dia seguinte votaria e na quinta-feira, no início de julho, no final de junho, na verdade, antes dia 29, se não me engano, seria a promulgação disso. Mas aí esqueceu de combinar com o Centrão. O Centrão botou o pé no toco e fez algumas exigências para se votar a PEC, e aí acabou que o Rodrigo Maia, com toda a articulação que lhe é peculiar, até porque conseguiu ser presidente da Câmara, né? Conseguiu negociar e colocar em pauta, e aí a PEC 18 foi promulgada agora, na sexta-feira. Bom, ela tem a PEC 18 tem alguns pontos que são muito importantes nela, eu separei aqui, os prazos de desincompatibilização, que já estão vencidos, não serão alterados. Outros prazos eleitorais que não tenham transcorrido na data da promulgação deverão ser ajustados pelo TSE, considerando a nova data das eleições. Os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal. Isso é muito importante, tá, gente? Ou seja, a legislação municipal não pode falar assim, não posso distribuir papel no sinal. A legislação municipal falar isso, ela está indo de encontro à legislação federal, que é a lei das eleições. Então, assim, neste período, pode sim, a lei das eleições se sobrepõe à legislação municipal. E além disso, como você disse, a relação da desincompatibilização principalmente de apresentadores, vamos dizer assim, né, de rádio, de TV, houve alteração para todo o servidor público, né, que é 3 meses antes, que 3 meses antes se daria o dia 4, né, de julho, agora passou para 15 de agosto, ou seja, a desincompatibilização do servidor público se dá lá em 15 de agosto. Então, o cara que teve alguns que já entraram com requerimento dia 30 para já não trabalhar no mês de julho. Esse aí tem que voltar a trabalhar, porque o prazo dele ele tem que se incompatibilizar 3 meses antes da 15 de agosto. Com relação a apresentadores de rádio, de TV, e aí existe um entendimento aí que a gente não sabe qual que é com relação às TVs webs, igual a de vocês. A gente, ao mesmo tempo que é considerado uma TV, é considerado uma rede social, então é um fato muito novo para o TRE. O TRE ainda não tem decisão nesse sentido ainda. Então, eu tenho até um cliente meu que está nessa situação, ele é apresentador de TV web, e perguntou o que eu acho. Eu falei com ele que porque o apresentador teria que se afastar em 11 de agosto, pela nova legislação, 11 de agosto. A legislação passada era 30 de junho, agora pela nova legislação é 11 de agosto. Eu tenho sugerido que afaste. Por quê? Porque o período de campanha é muito curto. Você imagina você ter que ficar justificando um pedido de impugnação de sua candidatura. Entendi. Entendeu? O período é muito curto. Aí você não se afastar dia 11,
ele vai ter que se afastar depois no dia 15 ou no final. Então, assim, eu acho que não vale a pena correr o risco. Aí eu acho que é um risco desnecessário. Então, eu tenho aconselhado a quem me consulta, que está numa situação igual a de vocês, que se afaste. Se afaste para não ter risco, porque senão você está dando arma para o seu adversário entrar, você entra com registro, seu adversário entra com a impugnação de registro sob o argumento de que você deveria ter saído do ar e não saiu do ar. Aí, meu amigo, vai de acordo com a cabeça do juiz. Se o juiz entender a seu favor, ótimo, mas se o juiz entender contra e não tem decisão ainda dos tribunais que baliza esse entendimento, então, assim, é uma coisa que vai para o tribunal. E aí você tem que, em vez de pedir voto, as pessoas vão te perguntar assim, mas o fulano impugnou a sua candidatura. Aí, em vez de você falar o que você quer, você tem que falar o que justificar. Então, assim, eu aconselho o seguinte, sai. É mais tranquilo sair e não correr risco. É mais seguro, sem dúvida nenhuma, né? Agora, você falou com relação a apresentadores, né, e pessoas que trabalham, né, que comentaristas, enfim, no geral, que apresentam programas ou que trabalham em programas. Agora, Riane, em correlação a convidados, por exemplo, nós entrevistamos aqui vários pré-candidatos, tanto à Câmara Municipal quanto também ao Executivo. Isso muda também? Eles podem ser convidados, podem participar, respondendo questões como pré-candidatos? Podem. A legislação garante isso. A figura da pré-candidatura, a gente sabe que sempre existiu, ela existia inclusive de boca, né? Mas aí agora, na última reforma eleitoral, eles colocaram no papel, colocaram na legislação esta figura jurídica do mundo do direito eleitoral, que é a pré-campanha. Hoje a pré-campanha está regulada na Lei 9.504. Então lá nessa regulação fala que pode ser feito isso que vocês fazem. Os pré-candidatos podem sim dar entrevistas, falar das suas plataformas, pedir apoio político. O que os pré-candidatos não podem é dizer que são candidatos, isso não pode ainda. Por quê? Porque eles só são candidatos após as convenções. E a outra coisa que ele não pode é fazer o pedido de voto. Isso ele não pode fazer. Inclusive, eu vi uma decisão aqui agora, muito recente, na cidade de Coronel Fabriciano, que a gente apareceu aqui a defesa para fazer no nosso escritório, que o cara fala que é pré-candidato, coloca na rede social dele que ele é pré-candidato, aí uma eleitora compartilha aquela publicação dele e fala e pede o voto. Quem está pedindo é uma eleitora, não é nem ele, mas o juiz mandou que fosse retirada em 24 horas aquela propaganda sob pena de multa de R$5.000. Então você vê que não foi nem o cara fez todo o papel certinho, mas um terceiro, que é apoiador do cara, que fez isso. E a preocupação que vocês têm que terem? A preocupação que vocês têm que terem é de convidar todos. Vocês têm que abrir a oportunidade a todos. É isso que a legislação fala. Claro que se você virar para mim e falar assim, mas como é que eu vou convidar todos os pré-candidatos a vereadores? Então, os pré-candidatos a vereadores, a legislação fala que dá oportunidade aos candidatos a prefeitos em igualdade. Então, não fala em vereador, mas eu acho que vai muito de bom senso. A gente sabe aquela ideia, se for o caso, eu acho que vocês, sugestão, né? Vocês abrirem para aquele pré-candidato, se for o caso, que quiser ter uma data com vocês, teriam uma data limite para se inscrever, aí depois vocês fariam, não sei. Vocês são muito inteligentes para pensar isso, mas com relação aos pré-candidatos a prefeito, e eu tenho visto que o bar, pela minha cabeça aí, pelo que eu tenho contado, parece que vai ter, hoje, em termos de temos 8 ou 9 pré-candidatos em Ubá. Eu contei mais ou menos isso aí. Eu acho que eu contei 9. Então, assim, eu acho que seria até para vocês mesmo do programa uma maravilha ouvir todo mundo. Então, se vocês falarem, eu não quero correr risco, o que eu faço? Chamo os 9, convida todos. A sua obrigatoriedade é convidar. Se eles não quiserem ir, é problema deles, azar é deles. Né? Que eu não perderia um espaço desse de forma alguma se eu fosse candidato. Pois é. Agora, uma outra dúvida é a seguinte, esse prazo é em agosto, né, para que essas pessoas não saiam, né, se desincompatibilizem, a palavra que realmente Isso. dá aquele nó, né? Mas é o seguinte... Dá um nó, né? Dá. Após esse prazo, aí o que pode ser acarretado a esses candidatos, pré-candidatos, na verdade, porque qual é a data limite para oficialização da candidatura?
Bom, esse aí é um problema, passa a ser um problema, por quê? Porque a data limite para oficializar a candidatura tem que ter as convenções de 31 de agosto a 16 de setembro, e a data limite para registro é 26 de setembro, que é 26. Início da propaganda 26. 26 de setembro é o início da propaganda, então 25 é o prazo final de registro. Então, assim, a partir do momento que houve esse registro, as pessoas já não podem mais, por quê? Porque aí a legislação garante esse espaço deles através do horário eleitoral gratuito. Então, aí eles não poderão mais. E aí depende como é que vocês se encaram, e aí, de repente, valeria a pena vocês fazerem uma consulta junto ao Ministério Público Eleitoral aí da cidade, como é que eles vão encarar essa situação de você, porque se for rede social, eles podem, ponto. Agora, se for rádio e TV, eles não podem. Aí como é que o Ministério Público encara as TV Webs, por exemplo? Como TV? Como rede social? Se for rede social, você pode, no meio da campanha, chamar o cara, não tem problema nenhum. Entendeu? Muito bem. Então, nesse período, depois aí do afastamento, depois do período de 11 de agosto, né? Não pode. Aí, então, não pode mais, até no prazo final para oficializar a candidatura, eles também não podem falar. Não pode. Então, assim, vamos traduzir assim, eles podem enquanto pré-candidatos. Na hora que passam a ser candidatos, já não pode mais. Entendi. Entendeu? Entendi. Entendeu? Agora ainda, doutor Riane, é o seguinte, a respeito da campanha na internet, nas redes sociais do próprio candidato. O senhor já falou aí, né? Vou chamar de você, que nós já conhecemos há muito tempo. Claro, né? claro, Julinho. Você falou aí agora há pouco... Você continua bom de bola, mas nós jogamos bola junto. Eu sempre ruim e você era muito bom. Hoje não jogo mais não. A respeito da campanha dos candidatos, você falou agora há pouco aí sobre um problema de um possível candidato em que foi compartilhado, né, um vídeo, me parece, enfim, algum material dele, ele acabou sendo penalizado ou, né, houve aí uma tentativa de penalizar esse candidato, teve que retirar inclusive esse material. Mas como é que fica daqui para frente? O que é recomendado? O candidato, o pré-candidato ou depois o candidato em si? Ele pode fazer um trabalho na sua rede social normalmente e é aconselhado o quê? Tirar, por exemplo, a opção de ser compartilhado o vídeo, o material? Bom, Júlio, é muito importante, é interessantíssima a sua pergunta, existe algumas formas de propaganda eleitoral. A primeira forma da propaganda eleitoral é pela imprensa, jornal ou revista. A segunda forma é aquela propaganda de rua, santinho, entrega de santinho. A outra forma é TV e rádio. A outra forma é a propaganda na internet. Você nota bem que a única dessas formas que é permitido na pré-campanha é a internet. Você, na pré-campanha, você não pode ir fazer rádio. A rádio e televisão você pode ir dentro dessa regra que a gente colocou inicialmente aí de convidar todo mundo. Mas você não pode fazer santinho de pré-campanha, você não pode colocar no jornal a sua propaganda de pré-campanha, você colocar na revista a sua propaganda de pré-campanha, você não pode. Então, assim, a única coisa que você pode na pré-campanha é a propaganda da internet. Então, assim, o que eu preciso para não cometer ilícito na pré-campanha com relação à propaganda? Eu tenho dito que o que é muito importante é você ter razoabilidade e proporcionalidade. Exemplo, eu vou inventar um número aqui, tá? Para não falar que eu estou puxando sardinha para A ou para B partido. Um partido que tenha o número 120. 58. 120. Aí o cara vai lá, eu vou lá e faço um bannerzinho, né? Aquela coisa para colocar na internet, no Facebook, eu coloco a minha foto lá, escrevo lá, Gustavo Riane, pré-candidato a prefeito pelo PPP, número 120. Isso eu estou ferindo a razoabilidade. Não é razoável fazer isso nesse momento. Ah, mas o número não é o número do partido. Mas todo mundo sabe que o candidato a prefeito concorre com o número do partido. Então aí não é razoável o cara fazer esse tipo de propaganda. Diferente, eu coloco a sigla partidária, eu coloco a cor do partido, eu coloco a minha foto, coloco o meu nome. Tudo isso é razoável. Por quê? Porque como é que eu vou fazer uma pré-campanha se as pessoas não souberem o meu nome, não souberem o partido que eu estou,
Então, assim, eu quero colocar um símbolozinho do meu partido. Pode. E o cuidado que eu tenho que ter, é o que eu disse, o cuidado que você tem que ter, se os seus correligionários não vão entrar te pedindo voto ou compartilhando, que foi o caso que aconteceu aqui, que não foi nem caso de vídeo, foi o caso mesmo de um banner, o cara fez o banner, muito bonito, e a irmã dele, e aí tem esse detalhe, a moça foi irmã dele, compartilhou aquela publicação no Facebook e embaixo escreveu assim, peço que todos votem no meu irmão. O irmão mesmo, na verdade, a campanha dele está lá, estou lançando em meu nome para agora, nessa pré-campanha, quero o apoio de todo mundo, tal. Ponto, o cara estava perfeito, mas a partir do momento que a irmã compartilhou, aí aquilo a oposição murchou em cima, entrou com a denúncia do Ministério Público, o Ministério Público entrou com a ação e o juiz deu prazo de 24 horas para ele retirar aquela propaganda. E assim... E aí a Justiça Eleitoral tem essa vantagem. Se você quiser discutir, vai discutir. Você discute se você está com razão ou não. Se você perder, você tem uma multa de 5 a 25 mil. Agora, se você ganhar também, você vai manter. Vale a pena essa briga agora? Não acho. Não acho que vale a pena a briga. Então, assim, tem que ter cuidado com essa propaganda na internet, justamente nesse compartilhamento. E tem muita coisa também que acaba sendo, né, na maldade. O adversário... Às vezes o adversário tem um fake que faz isso justamente para sacanear o cara. Então, assim, de repente, o ideal seria mesmo ele bloquear alguma coisa de compartilhamento nesse momento para não ter muito risco, entendeu? Eu acho que, de repente, isso seria um bom caminho. Eu ia te perguntar, te falar, né, abordar justamente esse assunto, que abre um precedente, abre aí uma oportunidade de um adversário, de repente, usar de má fé e compartilhar um material seu, né, para te prejudicar ou até para impugnar a sua candidatura. Realmente pode acontecer isso. A justiça garante mais ou menos esse tipo de coisa, assim, garante em termos, porque fala que a parte tem que saber que está acontecendo aquilo ou dar motivo para aquilo. Então, assim, se você conseguir provar que o cara é seu adversário, ótimo, mas você vai ter amolação, você vai ter que entrar com ação, a justiça vai ter que se defender, ou entrar com ação contra o cara, ou se defender falando, não sou eu, o cara que me sacaneou, vi aqui que ele é pré-candidato também, ou esse fulano apoia o outro. Mas a Justiça Eleitoral esse ano, ela tem uma coisa que está assim, é o que está norteando ela o tempo inteiro, é combate ao fake news. E a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, a orientação do TRE, é toda no sentido de se pegar ao máximo essa questão de fake news. Inclusive, assim, situações extremas de inclusive, casos de prisão. Por quê? Porque tem casos de crime. E aí, quando é crime, pode ser mesmo. Então, o que eu tenho aconselhado? Eu tenho aconselhado para não brincar. Na hora que o primeiro atrever a fazer gracinha com o seu nome na internet, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram, pega aquela postagem, entra lá, o seu advogado, todo mundo é obrigado a ter um advogado eleitoral, toda candidatura tem que ter, contador e advogado. Então, assim, já entrega para o seu advogado de confiança para que ele entre com a ação contra aquela pessoa e pronto. Aí você vai dar o seu recado, fala, não estou aqui para brincar, se vier com sacanagem vai ser na justiça que vai resolver. Então, eu acho que esse é o caminho que eu tenho falado com todo mundo. Para a gente fechar aqui as dúvidas que eu tenho, né? Existe alguma legislação com relação a ataques aos candidatos, a uma campanha mais agressiva, ao invés de fazer a sua própria campanha, utilizar a tática de ataque ao adversário? Existe alguma coisa em termos de punição, alguma legislação com relação a esse tipo de ato? Existe, a legislação está garantindo isso, é a chamada propaganda negativa. Ela proíbe que seja feita a propaganda negativa, sob pena de crime. Então, assim, aonde que eu falo? Às vezes vai ser negócio mesmo você contra-atacar, o cara já vem... Então, assim, calúnia. A calúnia, injúria e difamação é crime que já está previsto no Código Penal há muito tempo. E existe a calúnia, injúria e difamação eleitoral, que isso garante o direito de resposta aos candidatos dentro no mesmo veículo de comunicação que saiu, vamos dizer assim, o ataque ou a mentira, e aí ele pode ser enquadrado em sendo em internet, em sendo em rede social, em sendo em
em mensageiros instantâneos, eles podem ser enquadrados como fake news e aí, inclusive, ser um crime. Então, existe sim, nessa nova legislação, o combate a esse tipo de propaganda negativa. E enquanto pré-candidato? Enquanto pré-candidato, como eu disse, é uma figura ainda que eu tenho falado que pode tudo. A única coisa que ele não pode é pedir voto e dizer que é candidato. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele pode tudo, mas nem tudo que você pode lhe convém. Então, ele tem que ter essa temperança dentro do que ele pode fazer com o que convém ser feito. Então, eu acho que a questão da rede social nessa eleição vai ser essencial. Quem não está ainda ambientado à rede social e é candidato, passa a se ambientar. Por quê? Porque eu costumo dizer que aqui pode ser decisivo a rede social, porque às vezes eu deixo de votar em alguém porque veio me pedir voto em casa. Em tempos de pandemia, a gente tem que adivinhar ou começar a fazer uma leitura de como o eleitor quer ser pedido voto. Eu sei que tem muita gente que não tem acesso à rede social, mas quando a gente fala em rede social, quando a gente fala em comunicação que não seja presencial, a gente fala em telefone, a gente fala em e-mail, a gente fala em SMS, a gente fala em WhatsApp, a gente fala em Messenger, a gente fala em Facebook, em Twitter, em Instagram. Então tem uma série de ferramentas que a internet hoje traz para a gente poder fazer campanha que não seja a campanha que todo mundo está acostumado de tapinha nas costas. Essa campanha mudou. Essa eleição realmente não vai ter tapinha nas costas e café com broa, não. E isso pode tirar voto, conforme for a pessoa. Se for uma pessoa sistemática, costuma tirar voto. Eu quero só aproveitar para lembrar que eu vi uma decisão agora, sexta-feira, eu vi uma decisão da Justiça da Bahia. Um partido político lá mandou fazer umas máscaras com o número dela. A Justiça mandou recolher tudo, porque, primeiro, que está se fazendo doação de máscara, e segundo, que ela está entendendo que é uma propaganda extemporânea do candidato a prefeito. Mesmo o partido que fez, mas como tem o número do candidato e ele está doando, então a Justiça já mandou recolher tudo. Então, aquele que quer ser o mais esperto aí, vou fazer umas máscaras para doar para os outros, não seja, porque já tem julgado no Brasil nesse sentido, que está mandando recolher e aplicando multa. Então, como você disse aí, na eleição pode. Se fosse em tempo de eleição já como candidato, poderia. Não, porque é proibido qualquer tipo de doação. Qualquer tipo de doação é proibido. Aquela coisa de camisa, de boné, não sei o que, está proibido. Isso já bom, não vou lembrar a data certa, mas é proibido. O que pode ser feito nesse sentido? Pode ser feito o seguinte: o partido está permitido angariar recursos, o candidato está permitido angariar recursos. Então, existe um procedimento próprio, mas o candidato, querendo fazer dinheiro na campanha dele, ele pode mandar fazer máscara com a logo dele, por exemplo. Eu não aconselho fazer, mas que pode. Ele pode mandar fazer, vai lá, paga e vende aquelas máscaras. Tira nota fiscal, tira documento para um por um que tenha comprado. Aí está provando o quê? Que ele não está doando nada. Ele está angariando fundos para a sua campanha. Mas isso é simples assim? Não, não é simples assim. Você precisa comunicar à Justiça Eleitoral, você tem que avisar ao juiz: doutor, mandei fazer 100 máscaras a tantos reais, está aqui a nota fiscal, e isso tudo vai entrar na sua prestação de conta. Então, sim, é muito complicado fazer. Não é simples fazer mesmo, que é todo cheio de burocracia. E por que é cheio de burocracia? Porque tem que ser, porque nós estamos tratando de dinheiro de campanha, que em tese é um dinheiro público. Em tese, tem uma grande parte agora público, que é o fundão, mas ao mesmo tempo tem o dinheiro do fundo partidário também, que é público. Então, o dinheiro que é público tem que ser, seja ele na campanha ou fora da campanha, ele tem que ser tratado com zelo. Então, sim, por isso que a Justiça é burocrata para isso. É burocracia, sim. Por quê? Porque não podemos, vamos dizer assim, não podemos vulgarizar a política através dessa quantidade de corrupção que a gente tem visto, e tem visto tudo justamente aonde?
Onde que nasce isso tudo? Nasce numa candidatura. Nasce tudo na hora que é no caixa 2 de campanha, não é lá? Não é lá no caixa 2 de campanha? Então, assim, nós temos que brecar isso. Nós não podemos alimentar esses candidatos que querem burlar a legislação para poder ganhar uma eleição. Não vale tudo. Eu discordo daquele que fala assim, para ganhar a eleição vale tudo. Esse que fala isso, corra dele, porque ele também faz tudo para se manter no poder depois. Concordo com você, depois vale tudo também. Luiz Gustavo Riani, muito obrigado aqui pela sua presença, obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo, que a gente sabe aí que é curto, mas agradecemos, foi realmente de grande valia a sua participação aqui, esclarecendo essas dúvidas. Obrigado, Júlio, obrigado, meu amigo Gersinho. Dizer que eu estou à disposição, se quiser aí diariamente, sempre que ele quiser contato, pode me fazer, que eu estou à disposição. Costumo dizer que saí de Ubá, estou com a minha vida toda feita aqui em Belo Horizonte, mas eu devo muito ao Ubá. O Ubá me deu meus 2 filhos, o Ubá me deu minha esposa, o Ubá me deu a minha família, o Ubá é minha terra natal. Então, sim, eu preciso retribuir de algum modo o Ubá. Então, o que eu puder estar aí à disposição, já fiz, eu reconheço, e sem falsa modéstia, que quando eu estava aqui no governo, eu consegui muita coisa para o Ubá, arrumei mais de 10 milhões ao longo dos 4 anos que eu fiquei no governo aqui, 3 anos e pouco no governo, mas é pouco. O Ubá me deu as coisas que eu tenho de mais importante na vida, que é a minha família, que é a minha esposa, que são os meus filhos. Então, tudo que eu fizer por Ubá é pouco ainda. Eu só não vou fazer mais ser candidato. Aí é uma decisão que eu tomei por mim, pessoalmente, que a gente, cada eleição é uma eleição, mas cada dia que passa eu estou mais convencido que o meu papel na eleição é esse que eu estou fazendo, é o papel do lado de cada mesa, o papel de instruir, de ajudar, mas não ser o líder, vamos dizer assim. Eu me dei muito bem em ser um liderado. Então, estou à disposição de vocês, um grande abraço, muito obrigado por me dar essa oportunidade de estar nessa esplêndida audiência que vocês têm aí, nessa TV, e estamos juntos, à disposição de vocês. Um abraço a todos. Valeu, meu amigo, um grande abraço. Falamos com Luiz Gustavo Riani, advogado, esclarecendo aí várias dúvidas a respeito das eleições, e voltaremos a falar com ele novamente no decorrer aí do tempo, quando for se aproximando das eleições, e a gente vai tirar mais dúvidas, inclusive vamos marcar aí para os nossos telespectadores enviarem suas dúvidas também, pré-candidatos, candidatos, enfim. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais matérias aqui no nosso Ubá em Foco. Muito bem, são 13 horas e 6 minutos. 13 horas e 6 minutos. Nós voltamos aqui ao vivo, né? Com o Gustavo Riani falando aí, explicando todas as dúvidas a respeito das eleições, o que o pré-candidato pode ou não. Agradeço mais uma vez ao Riani pelo tempo. Bom, recebemos aqui o boletim atualizado da Covid em Ubá e aumentou consideravelmente o número de casos confirmados, em 10 novos casos nas últimas 24 horas. Os novos números são os seguintes: 171 é o total de casos confirmados, 40 confirmados em acompanhamento, 125, graças a Deus, né, o número aí de recuperados, 6 óbitos, 18 casos em investigação, ou seja, muita gente sendo investigada, pode ser aí que aumente também nas próximas horas aí um bom número de pessoas, hein? Óbitos suspeitos, nenhum. Internados em leitos clínicos, 5. Internados em leitos de UTI, 10, número altíssimo aí. 697 casos monitorados com síndrome gripal, total de 1.240 notificações. Sobre os novos casos, os 10 novos caso 162, faixa sexo masculino, 35 a 40 anos. 163, sexo feminino, 60 a 65 anos. O 164, sexo masculino, 35 a 40 anos. 165, sexo masculino, 55 a 60 anos. O 166, sexo feminino, 60 a 65 anos. O 167,
sexo feminino, 25 a 30 anos. O 168, sexo masculino, 35 a 40 anos. O 169, 25 a 30 anos, sexo feminino. O 170, sexo feminino, 35 a 40 anos. E o caso de número 171, sexo masculino, faixa etária de 90 a 95 anos de idade, tá? Olha só, hein? Os boletins das outras cidades da região que nós ficamos devendo aqui, boletim de Rodeiro, apresenta os seguintes números. Confirmados 23, curados 19, um óbito confirmado, 2 sendo investigados, 60 monitorados, 485 monitoramentos encerrados, 61 descartados, 631 notificados. Agora o boletim de São Geraldo, trazendo aí 7 casos confirmados, sendo destes 3 curados, 2 em isolamento, 1 hospitalizado e 1 óbito. 1 caso investigado, 49 monitorados em isolamento, 113 descartados, total de 170. Agora, Senador Firmino, com 7 casos confirmados, 6 recuperados, nenhum investigado, 5 monitorados, 92 em isolamento domiciliar, 586 isolamentos domiciliares já liberados, 26 descartados e 1 óbito em Senador Firmino. Tocantins, apresentando aqui 45 casos monitorados, 269 casos descartados, 39 confirmados, sendo 3 em isolamento domiciliar e 36 curados, 353 acompanhados ao total. Boletim de Viçosa, 74 casos confirmados, destes 52 curados, 20 em isolamento domiciliar, 2 internados em leitos clínicos, 2.233 casos descartados, 95 casos investigados. O balanço de UTIs, de ocupação de UTIs, leitos clínicos dos 50 existentes, 3 estão ocupados. Leitos de UTI, dos 17 existentes, nenhum ocupado. E por fim, para fechar aqui, Visconde do Rio Branco, teve um aumento também considerável. 82 casos confirmados, 259 descartados, 37 pacientes curados, 4 óbitos, sendo 828 notificações, hein? Muito bem. Para fechar aqui o nosso Bah em Foco, chegou a notícia agora que sobre o Campeonato Carioca, tá o imbróglio aí da Globo com o Flamengo, enfim, Confederação Carioca. E agora a notícia é o seguinte, é que o Fluminense é o mandante do jogo, obteve autorização da TV Globo e fará a transmissão da final da Taça Rio amanhã contra o Flamengo no seu canal do YouTube, a Flu TV. Tá? Essa briga continua e o Bragantino também já recusou proposta da Globo de 30 milhões aí, o bicho vai pegar. A Bruna Castro, agradeço aqui a audiência, também o Antônio Ramos, a Lindinha Migliorini, dando parabéns ao Jardel, o Washington Ferreira dizendo que o doutor Gustavo Riani sabe tudo, a Lindinha também aqui, parabéns Rosângela pelo pronunciamento, o Matheus Gressi Santana está assistindo a gente, e a Lúcia Helena Marques, parabéns ao doutor Riani pela fala super esclarecedora. E teremos mais em breve, quando novas datas, e novos percursos aí das eleições estiverem se aproximando. Bom, com imagens e produção de Gerson Pinheiro, produção e apresentação de Júlio César, estamos encerrando a edição de número 29 do nosso Bah em Foco. Amanhã estaremos de volta, ao vivo, às 11h30 da manhã. Se você perdeu algum momento, pode assistir na íntegra daqui a pouquinho no nosso Facebook e também no nosso canal do YouTube, tá bom? Ótima terça-feira para você e até amanhã, se Deus quiser. Faça um anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Uai você aparece de verdade. Você está ligado na Web TV Uai. Siga-nos pelo Facebook, webtvuai.com.br.
Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em Ubá e região.